Bancada do PCdoB. Obrigada. Uma parte, vereadora, por gentileza. Já lhe concedo, vereadora. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham daqui de casa. Achando que ele não estava. Primeiro, já imaginávamos que hoje seria esse o debate principal dessa casa, já que a nossa cidade toda está preocupada com a situação que nós viemos passando. Nobres colegas, nós estamos na iminência de ocorrerem 2 paralisações na nossa cidade. Nós temos a possibilidade de acontecerem greves. O mínimo que nós devemos ter é sensibilidade a esses temas. E acredito que o prudente seria que nós focássemos nesses debates. Então, faço um apelo aqui para os nobres colegas, entendo, né? E talvez se eu tivesse coisas para falar, eu teria coisas para falar a cada um de vocês. Mas a questão não é essa. Nós estamos aqui para discutir os debates da nossa cidade, não para se atacar pessoalmente. Então, vamos ter cuidado. E vamos focar naquilo que é o central, porque senão daqui a pouco isso aqui se torna uma arena de guerra que não vai nos levar a lugar nenhum. Seu à parte, vereadora Estela. Não está funcionando o teu microfone. Esse daqui também parou de funcionar. Esse aqui funciona. Teste som. Muito obrigado, vereadora Andressa. É muito triste a gente ver o que aconteceu na sessão de hoje, sendo que a gente está com o plenário lotado de pessoas que garantem os serviços na nossa cidade. O servidor público, ele está aqui para garantir a feitura das nossas indicações na Secretaria de Obras, está aqui para ouvir as nossas reivindicações no SAMAI, na sala de aula, na assistência, na UBS. A gente fala tanto sobre prevenção, sobre porta de entrada, sobre a necessidade de uma assistência social bem localizada, com condições de trabalho, de uma UBS que tenha médicos, que tenha servidores, que tenha pessoas para atender a população. E, infelizmente, o que a gente vê é caminhar na contramão desses avanços. E aqui é muito além de salário o que a gente está falando das condições dignas para os nossos servidores municipais trabalharem. Quero aproveitar aqui também para dizer que a nossa cidade não está indo bem. A gestão dessa cidade está problemática quando a gente vê que a assistência parou, que os servidores municipais pararam, que agora as profs de educação infantil irão parar. Então, a gente não pode se furtar desse debate dentro desta casa, tendo em vista que todo o serviço fundamental de Caxias do Sul está quase parando por falta de uma gestão que garanta dignidade aos nossos servidores, servidoras, à nossa turma das escolas de educação infantil, da assistência. Então, a gente precisa estar com esse assunto em voga, precisa ser o assunto principal, até que a gente veja por parte do Executivo respostas claras e que possam, de fato, suprir as necessidades dos servidores. Muito obrigada. Alô? Mais do que falar, eu gostaria de ler o relato de uma professora que acho que ela traz um pouco aquilo que é o sentimento das pessoas que nos acompanham e dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem o serviço público acontecer na nossa cidade. Ela diz o seguinte, vamos lá. O Serviço Público Municipal de Caxias do Sul está em paralisação. Pedimos 5,5% de aumento real ao prefeito. Ele ofereceu 1%, entre outras coisas, mas de aumento de salário é só isso mesmo. Também tem um aumento de R$ 85,00 no Vale Fome, ela chama assim. A maioria da categoria não aceitou. Muitos acham que deveríamos ter aceito, mas veja bem, você que trabalha na iniciativa privada tem um negócio todo ano chamado dissídio da sua categoria, que nada mais é do que a negociação salarial mediada pelo seu sindicato de classe. Ano passado, 2024, os metalúrgicos pediram 10% e ganharam 4%. Esse ano, o pessoal que pertence ao Sindilimp ganhou 7,34% de aumento. Não comparando, pois a fonte pagadora desses é da iniciativa privada, apenas dando um exemplo do que foi concedido de aumento de salário por aí, é que é pouco se for olhar bem no miudinho. Nossa cidade encerrou 2024 com um superávit. Seria lucro se fosse uma empresa, de 193 milhões. O
secretários das diferentes pastas receberam 15% de aumento para 2025, passando a ganhar mais de R$18 mil. Os vereadores ganham cerca de mais de R$15 mil. O prefeito ganha mais de R$26 mil. Na administração municipal, temos em 2025 18 novos secretários adjuntos. Já na Câmara de Vereadores foram incluídos 35 cargos em comissão. O vice-prefeito ganha mais de R$18 mil. Eu, professora G5, com pós-graduação, ganho R$4.129 com 9 centavos para 20 horas semanais. Eu tenho 2 matrículas, portanto, 40 horas. Então, 2 vezes R$4.219, R$8.438 com 18 centavos. Não ganho os 9 mil e tanto que o prefeito falou. Isso sem falar nos descontos, né? Dentro das minhas 20 horas, eu não consigo realizar todo o meu trabalho, embora eu tenha 1/3 da minha carga horária prevista para planejamento. Eu planejo as minhas aulas no domingo em casa, imprimo as atividades e até as avaliações na minha casa. Com frequência, eu compro material para utilizar na escola e para disponibilizar para os estudantes, pois nem todas as escolas têm material disponível. Isso vai desde uma cola e uma tesoura até lápis de escrever e borracha. Quando tem festa junina, rifa ou outra ação qualquer na escola, é comum eu e meus colegas professores fazermos vaquinha, contribuindo com dinheiro, brindes, o que for necessário para que a atividade aconteça e a escola tenha um dinheirinho em caixa, porque o que vem do governo nem sempre cobre todas as despesas. Quando a gente dá uma lembrancinha para os pais ou para as crianças, sai do nosso bolso. Ah, mas é só não fazer. Mas a gente faz. A gente faz muita coisa que não nos compete na área da saúde e da assistência social, porque, embora exista uma lei que deve ter outros profissionais da escola, essa lei não saiu do papel. Eu duvido que essa gente toda que eu citei acima, por melhores funcionários que sejam, leve serviço para casa. Eu sei que nas UBSs muitas vezes falta material para trabalhar, falta pessoal. Sei que se um colega adoece, não tem outro para substituir. Daí a sobrecarga desses colegas é grande. Eu sei que Caxias do Sul é a cidade da fé e do trabalho. E eu nunca aprendi outro meio de ganhar meu sustento a não ser trabalhando. Mas agora estou na luta e farei greve se for a decisão da Assembleia, porque quero salário no bolso, quero condições de trabalho dignas, quero desburocratização dos registros que nos tomam um tempo absurdo. E antes de dizer que não está bom, eu devo pedir para sair, penso que se não tivesse acontecido no passado todo um movimento, se a gente não estaria ainda vivendo a escravidão. Pensa lá no que tu aprendeu na escola sobre a jornada de trabalho lá de 1800, que era de 12 até 16 horas por dia. Lembra que lá em 1977 é que se teve direitos a férias remuneradas e 30 dias. E lembra que lá em 1962 que foi instituído o 13º salário, que o servidor público só passou a ter direito em 1998. E tu acha que esses direitos que hoje tu usufrui foram conquistados como? Foram mesas de negociação, foram greves, foram protestos, foi muita luta. Então, meu querido, minha querida, se tu estás feliz e contente com o salário baixo e as péssimas condições de trabalho, fique sabendo que eu não estou. E vou lutar e continuar lutando até que o prefeito se convença a valorizar o servidor. Mais do que eu vir aqui falar palavras que os colegas já sabem, eu quis ler um relato do sentimento dos colegas que estão na sala de aula todos os dias. Nobres colegas, nós temos a iminência de 2 greves na nossa cidade para acontecer. O que tem mais importante do que isso? Para a gente parar e olhar como estão os serviços da nossa cidade. Eu tenho certeza que os trabalhadores e as trabalhadoras aqui não gostariam de fazer a greve, queriam estar trabalhando. Já vou lhe passar a parte. E a nossa cidade toda vai ser afetada. É claro que as famílias ficam revoltadas quando não tem um serviço para serem atendidas. Mas nós precisamos qualificar, porque não é só o salário, são condições de trabalho e nós precisamos trabalhar incansavelmente. Se os professores estão dizendo que aconteceu o que aconteceu com a professora e nada foi feito, é porque nada foi feito e o mínimo que eu posso fazer é ouvir e respeitar aquilo que eles estão falando. Sua parte, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza. Cumprimentar a senhora. O início da sua fala diz muito do que nós somos aqui.
queremos sempre respeito na Câmara, nossa bancada sempre pesa por isso. Obviamente, somos oposição ao prefeito Odilon, mas respeitamos e exigimos que ele respeite a integralidade da nossa sociedade. Quando fui candidato a prefeito em 2020, nesse plenário, nós tivemos debate e o secretário da Educação, Odir Ferronato, me perguntou como o prefeito Pepe Vargas tinha feito 100 obras nas escolas se não tinham 100 escolas. E eu me lembrei que a minha tia, que é professora do município há mais de 25 anos, agora está na segunda matrícula, dava aula no Barros Pimentel e não tinha banheiro. Essa é a realidade que se encontrava no município há 30 anos atrás. E me incomoda, como me incomodou e apresentei ontem, que nós temos alguns gastos públicos elevados e, de outro lado, nós informamos que é impossível repassar mais do que 1,5 para o servidor. Como é que a gente consegue pagar de 3 a 6 milhões por mês do Manha Bosco, num acordo, e não consegue pagar para o servidor 1,2 milhão por mês? Então, bom, se sai do mesmo caixa, o valor tem que pagar os dois, e não ou um ou outro. E nós apresentamos alternativa com a redução dos valores dos aluguéis, que vão chegar em 43 milhões no próximo período. Obrigado pela gentileza. Obrigada, senhor presidente. Para finalizar, senhor presidente, a nossa bancada é oposição ao governo Odilon, como nós dissemos, mas nós sempre nos colocamos de forma propositiva. Não vejo contradição e não vejo disputa entre os trabalhadores, como os colegas disseram aqui. Tem sim um movimento das escolas de educação infantil, mas tem um movimento dos servidores que se complementam, se a gente for ver. Vou me ausentar nesse momento aqui, porque vou dialogar com o vereador Edson, né, porque eu pedi para ele uma negociação ali, que a gente dialogasse com o Sindicato Senalba sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Para concluir, nós precisamos ouvir e trabalhar para que a nossa cidade não paralise, mas não jogando a culpa para os trabalhadores, e sim buscando o que fazer para a gente oferecer melhores condições de trabalho. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Em declaração de líder da bancada do PL.